Agora 2h44, de volta com o Estúdio CBN. Olha, está acabando o prazo para inscrição no vestibular Unicamp 2026. Termina já na próxima segunda, dia 1º de setembro. São mais de 2.500 vagas disponíveis aí pelo vestibular e 69 opções de curso. E a gente conversa agora tanto sobre esse prazo quanto sobre a prova também com a Juliana Sangion, ela que é gestora de comunicação da Conveste, fala conosco aqui ao vivo sobre o vestibular da Unicamp. Juliana, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal, ouvintes, Guarizo, Tayla. Oi, Ju, boa tarde. Bom, Juliana, prazo então aí na reta final para essas inscrições. A gente está há quase 2 meses já da prova aí do vestibular desse ano. Queria que você trouxesse para a gente as informações aí de como participar para quem deixou para a última hora, né? Pois é, né? A nossa dica é aproveitar o final de semana aí para não deixar para a última hora, né? O prazo termina na segunda-feira, no fim da tarde, né? Mas a gente recomenda aí que ninguém deixe para o fim da tarde para fazer. Então a gente espera realmente um volume alto de inscrições nesse final de semana, né? Que é muito simples, pessoal, né? Quem está nos ouvindo aí, acompanhando a CBN, é só acessar o site da Comissão de Vestibulares, né? O formulário de inscrição, fazer o preenchimento, claro, né? Escolher aí os cursos em primeira e segunda opção, isso é super importante. Também tem um outro campo muito importante no formulário de inscrição, que é a cidade onde o candidato, a candidata escolhe fazer a prova, né? Então já é uma escolha ali no momento da inscrição, mas no geral é muito simples preencher o formulário, leva pouco tempo e a gente recomenda realmente para não deixar para a última hora. Isso porque pode congestionar o sistema, né? A gente tem que lembrar aqui que depois sai a relação candidato por vaga, mas o número de inscrições para o vestibular é ilimitado, né? Sim, a gente o ano passado teve mais de 63 mil inscritos, então é um volume grande, né, Guarizo? Os nossos servidores aqui são robustos, né? A gente deixa tudo para que não caia, mas às vezes a própria pessoa ali, na hora de fazer, tem uma intercorrência, né? A gente está lidando aí com a internet, então às vezes cai a rede, às vezes tem um problema, né? Quantas histórias que a gente já ouviu, prorroga por favor, porque a gente não conseguiu fazer, né, deixamos ali, tivemos um incidente, né, qualquer intercorrência. Então, assim, não é nossa intenção, nesse momento, prorrogar, né, às vezes acontece, mas hoje a gente tá mantido esse prazo aí do dia 1º de setembro. Juliana, e não dá para ter ainda uma dimensão aí das inscrições desse ano, né? Até em relação de candidato vaga, isso depende do término mesmo das inscrições, ou tem já uma expectativa que o número desse ano supere aí do vestibular do ano passado em relação aos inscritos para a Unicamp? Olha, a gente sempre tem uma expectativa positiva, né? Nós não divulgamos balanços parciais, até porque a confirmação dessa inscrição, Tayla, ela depende do pagamento da taxa, né? E o pagamento da taxa, o boleto aí da taxa do vestibular, ele pode ser feito, né? O pagamento até o dia 8 de setembro. Então, até lá, a gente não tem a confirmação do número final mesmo, né? Pelo menos uns dias depois desses pagamentos. Mas a expectativa da Unicamp é de manter esse número próximo, né? Ao que tem sido nos anos anteriores, que é da ordem aí dos 60 e poucos mil inscritos do Brasil todo, né, gente? Exato. Nós não fazemos a prova só aqui na região de Campinas e não só também no interior de São Paulo, mas a Unicamp, ela vai a outras capitais, né, a outros estados do país aplicar essa prova. Dá pra gente ter uma ideia de alguns aqui para citar, Ju? Sim, bom, nós temos ido vamos fazer, né, o vestibular desse ano no dia 26 de outubro, a primeira fase, né, vocês lembraram aí que falta cerca de 2 meses, nós vamos fazer Salvador, Fortaleza, no Recife, vamos fazer em Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, próprio São Paulo capital, e no interior aqui do estado de São Paulo são mais de 30 cidades, são 31 cidades do interior, que é a ideia da Unicamp de facilitar o acesso ao vestibular, né? Pelo menos nessa hora da prova, da primeira fase, da segunda fase, é que esses candidatos
não precisem se deslocar, ou pelo menos não precisem se deslocar muito, né, para fazer a prova da Unicamp. E Juliana, nesse ano vocês anunciaram também mudanças, né, para a segunda fase aí do vestibular. Quais são essas principais novidades, então, anunciadas pela Conveste? Então, todo ano, né, a Conveste faz uma avaliação das provas, das questões, avalia o desempenho dos candidatos, olha para esse desempenho na prova, né, com muito cuidado. As nossas equipes fazem esse levantamento, e aí uma das mudanças esse ano é que nós reduzimos o número de questões. Então, sim, a prova está um pouquinho mais curta, né, na segunda fase. Então, lembrando que a prova da Unicamp, ela tem 2 etapas, né? A primeira, no dia 26 de outubro, é uma prova de múltipla escolha com 72 questões de alternativas, né? São 4 alternativas. Já na segunda etapa, que vai acontecer nos dias 30 de novembro e no dia 1º de dezembro, é um domingo e uma segunda, né? Sempre assim. Essa prova é discursiva. Então, tem a redação no primeiro dia, mais algumas questões, e tem um segundo dia que também tem questões dissertativas, né? Nesse segundo dia da segunda fase que nós reduzimos, então essa é uma das novidades, 2 questões da prova. Então, se a gente somar aí o número de questões da segunda fase, tirando a redação, eram 20, agora no total são 18. Parece que não é muito, gente, mas faz uma diferença sim, né, para aquele candidata que está ali se debruçando, né, naqueles enunciados que a gente exige. É uma prova que exige uma leitura atenta. Então, a gente está fazendo isso, que é para dar mais tempo para ter respostas, né, com mais qualidade, aí conseguir selecionar melhor os nossos estudantes. E o ano passado deu certo a ideia de transferir a prova para o período da manhã, né? Isso é mantido agora para o vestibular 2026? Pois é, Guariza, essa é uma informação que a gente está reforçando, né? Então, a prova continua sendo aplicada, como no ano passado, pela primeira vez, né? De manhã. Não era uma tradição da Unicamp, né? Essa prova sempre era feita à tarde. O ano passado foi o primeiro que a Conveste testou, né, esse formato, muito por conta do clima, né, pessoal, que nessa época é de bastante calor, né, e das chuvas também, aquelas chuvas de fim de tarde, de começo de tarde, fim de tarde, que pegava ali os candidatos às vezes chegando na prova, às vezes saindo, temporais, né? Então, para evitar isso, trazer um pouco mais de conforto, nós testamos no ano passado esse horário da manhã. E funcionou muito bem, sim. São 5 horas de provas, então tanto na primeira como na segunda fase, mas são 5 horas de prova pela manhã. Então a tendência é que os candidatos estejam com a cabeça mais descansada, né? Que estejam, que o clima aí, né? A temperatura esteja aí um pouquinho mais agradável e que eles possam fazer essa prova com um pouco mais de conforto. Então, a nossa orientação é que cheguem antes, né? Aí a gente volta a reforçar isso perto da prova, mas é para chegar 1 hora antes. Então, tem que chegar cedo, tem que chegar no máximo às 8, porque a prova começa às 9. Né? Mas foi muito bom. E dá para levar também aquele lanchinho, um suquinho, alguma coisa ali para se alimentar, porque são muitas horas, né, de exame. O tradicional chocolate, né, Tayla? Ah, para dar aquela energia, né? Durante a prova. Tem que ser, né, pessoal? Tem que ser. Tem que ter. Bom, Juliana, reforçando, então, primeira fase já acontece no dia 26 de outubro, então há menos de 2 meses já, né? Segunda fase nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, e a inscrição, então, termina na segunda-feira. Queria que você reforçasse aí as instruções, né, para quem nos acompanha, para fazer a inscrição a tempo. Então, vamos lá. O site é o da Comissão de Vestibulares. Isso é uma coisa importante que a gente reforça sempre aí para os ouvintes, para o pessoal, porque a gente está numa época em que para tudo a gente dá uma busca, né? Verdade. E às vezes na busca você vai colocar ali uma palavra que não vai ser o vestibular daquele ano. Muitas vezes já aconteceu isso, né? Então, o ideal é que você acesse direto a página da Comissão de Vestibulares, que é conveste.unicamp.br. Acessou, vai buscar o formulário do vestibular 2026,
preencher esse formulário, fazer essas opções aí que a gente comentou, né, de cursos, primeira e segunda opção. Se não quiser fazer a segunda opção, quiser só ficar com uma opção, também pode. Escolher a cidade. O pessoal que é treineira, né, que é quem não concluiu e nem vai concluir ainda o ensino médio esse ano, pode fazer o vestibular também e optar ali na inscrição e dizer, olha, eu sou treineiro. Aí ele vai escolher uma área, né, de exatas, humanas ou biológicas, faz a inscrição normalmente também. Então, pelo site da Conveste, né, não tem erro, pessoal. E depois vai recolher a taxa aí com calma, tem até o dia 8 de setembro para fazer o recolhimento, que é o que valida essa inscrição. Quem está isento, né, vocês noticiaram aí um tempo atrás, a gente ofereceu muitas isenções da taxa para quem pediu, né? Então, quem está isento é só preencher o formulário, não precisa recolher o boleto, aí, o valor da taxa. Quero só lembrar, né? Sempre que eu gravo o serviço aí, aqui para a programação da CBN, eu falo Conveste com M de Maria, para as pessoas não se confundirem, né? Que é de comissão para vestibular. Perfeito, é isso aí. Bom, 2.500 vagas, então mais de 2.500 em 69 cursos em Piracicaba, Limeira, nas unidades aí da Unicamp, e a prova então acontece em 31 cidades do estado de São Paulo e 6 capitais também. Inscrições terminam na segunda-feira. Agradecendo muito aqui a participação da Juliana Sangion, que é gestora de comunicação da Conveste, trazendo pra gente aí mais informações sobre as inscrições e também sobre o vestibular. Muito obrigada, viu, Juliana, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado. Agora 2h56.